Boa noite. Bênção estarmos reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor e meditar na palavra do nosso Deus. Vamos hoje observar um texto ainda em Deuteronômio e parece que o livro de Deuteronômio, ele meio que se repete, porque em vários momentos nós observamos Moisés nos ensinando a lembrar de Deus. Então hoje a ideia é essa: lembre-se do Senhor. E talvez você diga, não, mas eu nunca esqueço Deus. Deus sempre está na minha vida, na minha mente, no meu coração. Eu sei, mas não deixe de se lembrar de Deus. Às vezes nós pensamos que estamos lembrando do Senhor e parece que não é uma lembrança muito constante. Aí lembramos do apóstolo Paulo, que disse que nós devemos orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Não é a oração formal que nós fizemos hoje aqui num culto, um pouco menos formal. Vamos fazer uma oração formal quando estivermos nos grupos de oração. É válida, óbvio, você conversa com Deus, claro, mas é uma oração que você faz em grupo. É diferente daquela oração diária e o tempo todo, né? Você está no ônibus, pensa em Deus, Senhor, por que eu fiz isso? Senhor, obrigado por aquilo. Senhor, te agradeço pelos livramentos. Isso é estar sempre lembrando de Deus, por exemplo. E nós queremos observar um texto em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8 é um capítulo curto do livro de Deuteronômio, onde Moisés nos dá vários ensinos aqui. E é importante, antes de tudo, que os irmãos entendam por que nós somos a igreja. Nós não somos a nação de Israel. O Antigo Testamento também é a Bíblia da igreja. Tem surgido alguns pastores aí que dizem que não, a gente só lê o Novo Testamento, para a igreja é só o Novo. Não, é o Antigo também, porque Jesus pregava no Antigo Testamento, então, obviamente, o Antigo Testamento é para a igreja. E um texto que nos ensina isso, antes mesmo de ler Deuteronômio, eu quero ler 1 Coríntios 10, você nem se quiser ir lá, 1 Coríntios 10, verso 1, só para lembrar, isso é muito importante, que o Antigo Testamento também é a Bíblia da igreja. 1 Coríntios 10, verso 1 diz: Ora, irmãos, Paulo falando aos Coríntios, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, Paulo dá aqui a dica de interpretar o Antigo Testamento e a nação de Israel. Vamos ver neles um exemplo para não cobiçarmos as coisas más que eles cobiçaram. E esse texto de Corinto também dá uma pista. No culto do domingo passado, à noite, nós observamos Deuteronômio 32 e mencionamos mais uma vez o fato de que Moisés foi morto por Deus e não entrou na terra prometida porque bateu 2 vezes na rocha. E aqui Paulo dá uma dica. Quem era a rocha? Cristo. De alguma forma, havia um simbolismo ali, de alguma forma, que eu não entendo completamente isso, mas Paulo diz que eles bebiam essa água de uma pedra espiritual que os seguia. Então, quem dava a água para eles beberem física era uma pedra física, mas a água espiritual seria a palavra, seriam os conselhos que Deus dava através de Moisés. Também tinha, obviamente, ali a participação do Senhor Jesus Cristo de alguma forma. Ao bater na pedra, é como se Moisés tivesse ferido esse simbolismo de alguma forma, porque a pedra era Cristo. É uma forma de tentar entender. Mas o nosso assunto não é esse. Entendendo que o Antigo Testamento é Bíblia também para nós, olha o que diz Deuteronômio 8, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não
os seus mandamentos. Moisés está interpretando o que aconteceu nos 40 anos no deserto. Então, segundo Moisés, que foi inspirado por Deus, Deus tinha um propósito: humilhar o povo de Israel. Mas por que Deus quer humilhar o povo? Porque nós, pecadores, por natureza, nós já nascemos no pecado e nascemos orgulhosos. Nascemos orgulhosos. Moisés, o homem mais manso, cometeu também pecados de orgulho. E aqui o Senhor queria que Israel fosse humilde. Ao humilhar Israel com as provas no deserto, Deus estava trabalhando a fé do povo para guardar os mandamentos de Deus. Olhe, você só vai guardar a palavra de Deus na sua vida se você crê que vale a pena. Se você crê que traz bons resultados para a sua vida. Você não vai se aplicar à leitura da Bíblia e a guardar os ensinos de Deus se no fundo do seu coração não vale a pena. Se você não vê que é produtivo, você não vai seguir a vontade do Senhor. Para que Israel guardasse os mandamentos, Israel tinha que aprender na humildade a depender de Deus. Às vezes, irmãos, Deus nos humilha em várias situações da vida para dependermos de Deus. Principalmente você que é crente em Jesus. Quando não é crente, o que é que Deus faz? Entrega ao seu próprio pecado. O próprio pecado pune o não crente. O pecado dele vai destruí-lo. Mas nós que somos crentes em Cristo, lutamos contra o pecado e por alguma razão somos seduzidos por um determinado pecado, o Senhor vai nos ajudar. E nós somos tão pecadores e cegos que o Senhor vai nos humilhando. Deus humilhou Israel no deserto, fazendo Israel ter sede e clamar por água a Deus, fazendo Israel ter fome e clamar por alimento a Deus. O erro de Israel não foi clamar a Deus, o erro de Israel foi reclamar de Deus. Eles reclamaram. Nós não devemos cometer esse erro quando tivermos as situações difíceis da vida. Como é que nós encaramos as situações difíceis? É provisão de Deus para nos humilhar e nos ajudar a ter mais fé. Olha o verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E aqui Moisés está falando para a segunda geração. A primeira geração morreu no deserto. Essa aqui é a segunda geração. Essa segunda geração viu seus pais, avós morrendo no deserto e enterrando uns aos outros no deserto, em covas. E eles sobreviveram. E eles aprenderam a duras penas a ter fé em Deus. Veja como foi uma lição difícil, porque era um povo incrédulo. Então, você lembra, lendo esse verso 3, alguma coisa comum nesse versículo, Deuteronômio 8:3? Te lembra alguma coisa? O Senhor Jesus, né? Quando que ele citou esse texto? Na tentação. Que interessante. Jesus citou esse texto quando foi tentado por Satanás. Quando Satanás disse para ele transformar a pedra em pão, Jesus passou 40 dias jejuando, 40 dias e 40 noites. Era um jejum de comida, certamente ele bebia água, muito provavelmente, mas um jejum de comida, estava com muita fome. Você já fez aqueles jejuns intermitentes aí, né? Ajuda na alimentação. Tem gente que faz de 12 horas, 18 horas, 24 horas, eu só aguentei 3 horas, não, brincando. Eu tentei, eu aguentei algumas horas, mas não era para mim não. É melhor diminuir a alimentação aos poucos, né? Eu fico me enganando. Mas na verdade, 40 dias sem comer nada, você já pensou? Que jejum. Por que Jesus fez esse jejum? Certamente não foi intermitente para poder emagrecer. Jesus estava se preparando para o início do seu ministério. Jesus, sem pecado, precisou jejuar 40 dias e 40 noites e Satanás o tentou. Você é o filho de Deus? Pega essa pedra e transforma em pão. Que tentação é essa? Tentação do orgulho. Você não é o filho de Deus? Por que você está sofrendo aqui? Por que você está jejuando aqui, está passando essa fome? Você não precisa disso. Você não é o filho de Deus? Você não se garante? Transforme a pedra em pão para eu ver.
Se Jesus transformasse, Jesus certamente cairia no pecado do orgulho, né, e estaria cedendo às tentações do maligno. Então Jesus citou um texto que Deus deu a Moisés para o povo de Israel, a segunda geração. O que é que Moisés estava dizendo para esse povo aqui? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Moisés estava dizendo que o mais importante para o homem é a palavra do Senhor, é a vontade de Deus. É mais importante do que qualquer coisa na vida, do que o seu próprio alimento, é a palavra de Deus. Imagina como a Escritura Sagrada é importante. Lembrar de Deus é lembrar disso. Quando nós colocamos a nossa necessidade física acima da revelação de Deus, já estamos esquecendo um pouco do Senhor. E esquecer de Deus tem a ver com idolatria. Tudo está interligado. Só lendo aqui Mateus 4, diz assim, Mateus 4:4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós temos que ser humildes para seguir toda palavra que procede da boca de Deus. Israel tinha que ser humilhado para guardar os mandamentos de Deus, para ter fé nos mandamentos do Senhor. Hoje não mudou, irmãos, é do mesmo jeito, né? Nós, pecadores orgulhosos, temos que reconhecer que tudo vem de Deus. O Senhor é dono de tudo, e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem todas as respostas. Quando nos humilhamos e reconhecemos isso, e procuramos o Senhor acima de qualquer coisa, Deus é o mais importante na nossa vida, aí nós estamos sempre nos lembrando do Senhor. Olha então Deuteronômio 8:4, Moisés dizendo para o povo o quanto Deus cuidou desse povo. Deuteronômio 8:4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Essa segunda geração que sobreviveu ao deserto, eles foram cuidados por Deus, foram preservados, o pé não inchou, as vestes não se desgastaram. Isso é milagre, né? 40 anos, as vestes, como é que pode, né? Então, milagre de Deus. Olha o verso 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor Deus. A disciplina aqui é o treinamento de Deus, não é necessariamente um castigo. Não é necessário, no caso de Israel foi, mas não é necessariamente um castigo, mas é o treinamento. Deus me treina, Deus te treina. E se nós aprendermos com a palavra, levaremos menos chibatada do Senhor, né? Mas se nós formos orgulhosos, deixarmos Deus de lado, não conhecermos a nossa Bíblia, aí o Senhor vai trabalhar em nós para aprendermos a seguir o Senhor. Olha o verso 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Guarde os mandamentos de Deus e você será abençoado. É isso que Moisés está dizendo. Siga o Senhor, creia nele, como a Bíblia diz, e você será abençoado. Normalmente, eu penso da seguinte maneira, nós criamos os nossos próprios problemas. Está aqui na Bíblia, como é que a gente tem que viver. Dicas das mais variadas, provérbios, ordens, conselhos, ditos de sabedoria. O próprio Deus fala a nós através da Escritura. Temos tudo, basta ler, estudar e orar. Lembre-se sempre de Deus, porque Ele cuida de nós. E não, quando nós esquecemos de Deus, algo acontece em nós, o nosso coração se eleva. E quando o nosso coração se eleva, nós nos tornamos orgulhosos. Somos cristãos, cremos em Deus, estamos na igreja, mas no dia a dia estamos fazendo o que achamos melhor e esquecemos o que Deus diz que é o melhor. Olha Deuteronômio 8, verso 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar tua prata e o teu ouro,
e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O mesmo que nós vimos no Cântico de Moisés, capítulo 32, a ovelha gorda, a ovelha saciada, tudo multiplicou, ouro, prata, gado, todo o povo ficou rico. E aí, a besteira que cometeram, deixaram o coração se orgulhar, se elevar, e acreditaram que toda aquela abundância era pela força deles mesmos. Esse é o engano. Por isso Deus nos humilha, nós que somos crentes. Por isso que Deus nos coloca em situações difíceis, para nunca esquecermos. É tudo de Deus, a força é de Deus, o poder é do Senhor. Somos o que somos porque Deus quis assim. Deus nos guardou, Deus nos preservou. Nós realmente não temos mérito nenhum. É tudo a graça de Deus nas nossas vidas. Israel, em algum momento, achou que eles eram muito fortes, muito fiéis, muito bons. O coração se elevou, orgulho. E aí caíram no pecado. Verso 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso, né? Jamais acredite que o que você tem, faz, possui ou é porque você é bom e conquistou. Se você pensa assim, você é um ateu. Você é semelhante a um ateu. O ateu é quem pensa assim. O cristão, crente em Cristo, ele entende que tudo é pelo querer de Deus, pela vontade do Senhor. Tudo está nas mãos de Deus. É Ele quem cuida, é Ele quem guarda, é Ele quem preserva. Se estamos aqui hoje, é graças a Deus. Toda a bênção vem do Senhor. Então jamais deixe entrar na sua mente esse pensamento, que a força é minha e que o poder é meu. Tudo é do Senhor. Verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Moisés fala muito enfático, protesto hoje. Esquecer Deus é cair na idolatria. Quem crê que a força não vem de Deus e que tudo é providência de Deus, acaba se tornando idólatra. Ou acredita em si mesmo, ou acredita na força da humanidade, ou acredita em qualquer outro ídolo aí criado pelo ser humano. Lembre-se do Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Toda glória deve ser ao Senhor. E Moisés nos ensina isso, dizendo, lembre-se de Deus. Tudo que você ganha, tudo que você tem, tudo que você é, foi Deus. Não foi você, não fui eu. Mesmo que tenha sido o seu trabalho, o seu esforço, sua inteligência, ainda foi Deus, porque Ele tem o poder sobre tudo, Ele que te deu tudo, e nesse sentido devemos dar toda glória ao nome do Senhor. Até nas mínimas coisas que achamos que somos muito bons, foi Deus. Deus que nos capacitou, Deus que nos fortaleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe a termos essa sabedoria que foi dada aqui a Israel nestas palavras de Moisés. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor teve misericórdia de nós, derramou a tua graça sobre nós. E, Pai, te pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos guie sempre, não permita, ó Pai, que o nosso coração se eleve e que esqueçamos da tua graça e das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, desde o dia do nosso nascimento até o novo nascimento e aos dias de hoje. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos fiéis a Ti e a glorificarmos o Teu nome em toda e qualquer situação, na alegria ou na tristeza, nos momentos de saúde ou de enfermidade, nos ganhos ou nas perdas. Sempre estejamos prontos para Te servir e glorificar o nome do Senhor. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então ter nosso momento agora de orar ao Senhor,
ali na quadra, nos nossos grupos de oração.